Tardes. Muito boa Un saludo al tarde misionero Miguel e uma Bermúdez saudação ao Marín, missionário Miguel Bermude Marim, allá en Veracruz, lá em Veracruz, en la congregación que pastorea na el congregação reverendo Pepe que o Nolasco, reverendo Pepe todos Nolasco los pastoreia pastores e todos allá os pastores reunidos en toda lá, esa región em de toda essa Poza região Rica de Poça hasta Rica Oaxaca. Me estaba até diciendo el Oaxaca. hermano Gerson O nosso irmão Gerson estava nos están dizendo allá, que los estão hermanos de lá Jalapa os también, irmãos de Jalapa também, y todos los hermanos e allá todos de os esa irmãos región, lá de toda essa hermano região, Nachito nosso irmão también, Netito também, hermano o irmão Rosiel, y todos los hermanos allí e todos os irmãos ali reunidos hoje, jueves 23 de novembro deste ano de 2023, en esta reunión que está teniendo nesta este reunião hermano que o nosso irmão Miguel está tendo, con todos estos com ministros todos esses y ministros también todos los que están en e los também diferentes países todos os que estão em diferentes países reunidos no dia de hoje, y también los que están en e Estados também os que Unidos, estão que es nos Estados feriado, Unidos, Puerto que Rico é también, feriado, Día e de aqui em Porto Acción de Rico Gracias, também pero é dia de ação es de feriado graças, para é feriado Estados Unidos y aquí en Puerto para os Rico Estados también. Unidos, e aqui em Porto Rico também é feriado. A todos que Dios los bendiga A grandemente. todos que Deus lhes abençoe grandemente, Y en esta ocasión e nessa ocasião nos bendiga por medio de su nos palabra. abençoe através da sua Nos palavra. dice en las Sagradas Escrituras As Sagradas Escrituras nos dizem del Apocalipsis, no livro do Apocalipse, en el capítulo 2, no capítulo 2, verso 7, versículo 7. el que tiene oído, Quem oiga tem lo que el ouvidos, Espíritu ouça dice a o las que o iglesias. Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. El árbol de la A vida árvore da vida hecho carne encarnada en su primera na sua y primeira segunda venida. e segunda vinda. Pueden tomar asiento, Podem se sentar, si tienen la bondad. por gentileza. Ahí en el libro de las edades, No livro editado, das Eras, editado, nos dice el reverendo William o Branham, reverendo William Branham diz, en la página 102, na página 102, dice, diz: el árbol de la vida a árvore da vida. no es esa una expresión hermosa. Essa não é uma expressão Se formosa. menciona 3 veces en Génesis É mencionado y 3 vezes em Gênesis e 3 vezes em Apocalipse. É a mesma árvore e simboliza a mesma coisa em cada uma das 7 escrituras. Mas o que é a árvore da vida? Agora, em primeiro lugar, temos que saber o que significa a árvore. Em Números 24:6, quando Balaão descrevia a Israel, ele disse que era como árvores de sândalo plantados pelo Senhor. Árvores, através das Escrituras, se referem a pessoas. Como diz em 1 Salmos, assim que a árvore da vida tem que ser a pessoa da vida, que é Jesus. Agora, havendo árvores no meio do jardim do Éden, um era a árvore da vida e o outro era a árvore da ciência do bem e do mal. O homem deveria vir por meio da árvore da vida e não tinha que tocar na outra árvore porque morreria. Mas o homem tomou da outra árvore e quando fez, a morte entrou por meio do seu pecado e ele foi separado de Deus. Agora, aquela árvore lá no Éden, aquela árvore que era a origem de vida, era Jesus. Em São João, capítulo 6 ao 8, Jesus representa como a origem da vida eterna. Ele mesmo disse que era o pão do céu. Ele falou do aparecimento de si mesmo, dizendo que se algum homem comesse dele, nunca morreria. Ele proclamou que conhecia Abraão e que antes que Abraão existisse, ele era.
vida. Ele profetizou que ele mesmo lhes daria água viva, e todo aquele que bebesse dessa água nunca, jamais teria sede, senão que viveria eternamente. E ele se mostrou como o grande eu sou. Ele é o pão de vida, o poço de vida, o ser eterno, a árvore da vida. Ele esteve lá no meio do jardim do Éden, assim como também vai estar no meio do paraíso de Deus. Passamos à página 103. Um pouquinho mais adiante aí diz, onde fala: agora, sendo que o testemunho não pode mudar, tirado de ou agregado a, então o testemunho fica em que a vida está no Filho. Sendo que isso é a verdade, a árvore de vida no jardim do Éden, a árvore de vida no jardim tem que ser Jesus. Bem, se a árvore da vida é uma pessoa, então a árvore da ciência do bem e do mal também é uma pessoa. Não pode ser de outra maneira. Assim que o ser justo e o ser maligno estavam lá, lado a lado, no meio do jardim do Éden. E passamos a 108, onde nos diz, começamos com Atos aí na metade da página, metade, já um pouquinho mais adiante desse parágrafo, no meio, diz: começamos com o fato de que tem duas árvores no meio do jardim. A árvore da vida era Jesus. A outra árvore definitivamente era Satanás, por causa do que veio como fruto daquela árvore. Agora bem, sabemos que ambas árvores tinham relação com o homem, ou nunca teriam sido colocadas ali. Eles tiveram que ter parte no plano e propósito soberano de Deus, em sua relação com o homem e com o mesmo Deus. Ou nós nunca poderíamos atribuir onisciência a Deus. Até aqui, tudo é verdade, exceto agora. A palavra definitivamente mostra que antes, a palavra definitivamente mostra que desde antes da fundação do mundo, o propósito de Deus era de compartilhar sua vida eterna com o homem. E um pouquinho mais adiante, na 109, lá onde nos diz: mas aquela vida não podia ser e não seria compartilhada de nenhuma outra forma, senão através de Deus manifestado em carne. Isso era parte do seu propósito eterno predestinado. Esse plano era para o louvor da glória da sua graça. Era o plano da redenção. Era o plano da salvação. Agora, escute bem. Deus, sendo um Salvador, foi necessário que Ele predestinasse o homem que necessitasse de salvação para assim dar relação e propósito de existência. Isso é 100% correto. E há multidões de escrituras que mostram isso, que provam isso, como por exemplo Romanos 11:36. Porque nele, por ele e nele são todas as coisas. A Ele seja a glória pelos séculos. Amém. O homem não podia vir diretamente e tomar da árvore da vida no meio do jardim. A vida eterna, primeiramente, tinha que chegar a se fazer carne. Agora vejam. Veja o que nos diz aqui na mensagem. Nós vimos a sua estrela no Oriente, que foi pregado 16 de dezembro de 1963. Em uma parte aqui, eu estou na página 16 em espanhol, no inglês, na 17, nos diz: e essa é a mesma coisa em você. Gálatas 4:19 diz que quando Cristo, a esperança de glória, seja formado em você, Cristo está sendo formado em você. Quando você está morrendo e Cristo está vindo, a vida. Vejam essa parte importante aí. Observe a perseguição que se estabelece. Observe os problemas que se originam por todo o canto. Ele escreve em inglês.
Vamos ir um pouquinho antes, porque nesse parágrafo anterior, antes de ler aí o que ele escreve, no parágrafo anterior, diz: quando Cristo Jesus foi formado em Maria, então foi quando a perseguição começou. Isso é correto. Isso é correto. Então foi quando a perseguição começou. Aí desenha uma estrela de Davi à direita, e à esquerda escreve Maria. E agora vamos ao parágrafo que começamos a ler, diz: e é a mesma coisa em você. Gálatas 4,19 diz que quando Cristo, a esperança de glória, seja formado em você, aí escreve Cristo formado em você. Cristo está sendo formado em você quando você está morrendo e Cristo está vindo à vida. Observe a perseguição que se estabelece. Ele escreve perseguição. Observe os problemas que se originam por todo canto. Observe ao diabo ali atirando, estampido certamente quando Cristo está sendo formado em você. E isso tudo é para obter, vejam, a vida eterna. Quando a pessoa recebe ao Senhor em sua primeira vinda como Salvador, aí ele está falando dessa obra que o Espírito Santo está realizando em sua vida, quando essa pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, e assim obtém um novo nascimento, o qual isso já não pode acontecer em uma pessoa que nesse tempo queira e deseje receber a Cristo como seu Salvador, para poder entrar ao reino de Deus, poder ser parte da igreja do Senhor, e assim obter o seu novo nascimento, porque a dispensação da graça já terminou. Mas para ter esse quadro aqui do que é a árvore da vida, o qual já vimos que é Cristo Jesus, o qual se encarnou, e para poder comer dessa árvore da vida e poder obter a vida eterna, essa árvore tinha que se fazer carne, do qual cada um de nós que estamos colocados no corpo místico de Cristo, na era de pedra angular, já comemos e obtivemos esse corpo teofânico da sexta dimensão, mas nos falta o outro corpo, o corpo glorificado que Ele prometeu para todo crente nele. Agora vejam o que continua dizendo aqui. Observe o diabo e quando Cristo está sendo formado em você. E quando Cristo foi formado em Maria, rapidamente veio o mandamento do rei dizendo, e o povo tão pronto quando Cristo estava chegando a ser o menino completo, pronto para ser dado à luz, então imediatamente a grande perseguição começou. Agora, o menino veio se formando pelo longo tempo na matriz, mas nesses últimos dias é quando a plenitude da deidade, é quando essa plenitude tem que ser manifestada entre seu povo. Ele disse assim, ele prometeu em sua palavra. E quando essa plenitude seja manifestada, você vê, então coisas sobrenaturais começam a acontecer, tal como ele prometeu. Essa é a razão pela qual nossa grande vida social e demais coisas não podem entender isso. É bobagem para eles. Agora observe, estão formando o concílio de igrejas, vem? No preciso momento, quando a igreja começa a ficar de pé, quando o sobrenatural começa a operar, é agora quando todos eles formaram um grupo e agora vão tentar parar isto sobrenatural, exatamente como foi naquele então. Agora vejam como essa árvore da vida, em sua primeira vinda, tinha que se fazer carne, e vejam que teve uma perseguição ali para deter isso que é sobrenatural, que tinha começado, e para a sua segunda vinda estaria acontecendo a mesma coisa, porque observem que na sua segunda vinda ele continua sendo a árvore da vida. Em sua segunda vinda, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, continua sendo essa árvore da vida. E essa árvore da vida
tinha que se fazer carne em sua primeira vinda para poder o ser humano comer dele, o qual Adão e Eva, porque tinha que se fazer carne. Agora vejam, na página 146 do livro dos selos, nos diz: e ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, vejam, volta novamente a se realizar uma manifestação dessa árvore, porque lá e no tempo de Jesus, vejam, ali se fez carne Judas Iscariote, e pela linhagem do diabo, da serpente, e pela linhagem de Deus, se fez carne em Jesus, a árvore da vida. E nesse tempo final, nos diz aqui que ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, aí vem a árvore da ciência do bem e do mal, novamente na terra é encarnado o Espírito Santo, sobe e vem encarnado em um homem, e Deus então vem e se encarna em um homem, a árvore da vida, e depois a árvore da vida volta novamente a estar no meio da igreja para poder dar de si mesmo e assim obter esse grupo de escolhidos que está colocado no lugar santíssimo do templo espiritual, poder ter essa porção dobrada, ou seja, obter o corpo eterno e glorificado, comendo da árvore da vida, o qual vimos aí que é Cristo, é Ele mesmo. E na página 256 do livro dos selos, nos diz: observem bem, esta última vez vem sobre o cavalo amarelo. Isso não é em nosso dia, será mais adiante, porque é um selo predito. Quando isso aconteça, a igreja, a noiva, já terá subido, ou seja, subido onde? A era de pedra angular. Quando este indivíduo apareça sobre a terra, ele chegará a ser completamente o diabo. Progride de anticristo até o falso profeta e finalmente na besta, o diabo mesmo. Ele vem sobre um cavalo amarelo, várias cores misturadas para que apareça amarelo, cor de morte. Mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Essa é a grande diferença entre os dois. Vejam, por um lado, esse cavalo amarelo, que é a mistura das cores branco, vermelho, preto, e dá essa cor amarelo, vem o diabo encarnado, mas por outro lado vem um cavalo branco, a palavra pura, encarnada também em um homem. Aí estão as outras árvores, e por isso o nosso irmão Branham, quando ele dizia no livro dos selos também, na página 134, e notem, quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está no nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, veja, porque continua sendo Jesus Cristo, é a mesma árvore da vida. Então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Correto. Por isso que não permitiu aí, porque vejam, em alguma ocasião queriam coroá-lo como rei, mas não era para fazê-lo em sua primeira vinda, isso era para a sua segunda vinda. Falamos assim um pouco por alto desse tema tão importante, e depois já estaremos aprofundando mais a respeito disso tudo, o qual está sendo cumprido nesse tempo final, e
poder ver onde estamos no programa divino, qual é de retorno ao Éden. E ali estavam aquelas duas árvores, as duas árvores novamente nesse tempo final, na manifestação do sétimo selo no meio da sua igreja, a manifestação desse anjo que era diferente dos demais. Para mim tem sido um grande privilégio poder enviar essas palavras de saudação a todos os irmãos reunidos ali com o nosso irmão Miguel Bermudes Marim, e já estaremos novamente amanhã, sexta, no estudo bíblico de amanhã, sexta, e também no sábado também, na qual sempre enviamos umas palavras lá onde o nosso irmão Miguel vai se reunir, e no domingo também, assim que esperamos nesses dias grandes bênçãos da parte de Deus. Que Deus lhes abençoe. Deus te abençoe, irmão Miguel, e muito obrigado por essa oportunidade que tu me permites participar aí com a reunião que vocês têm nessa ocasião de hoje, 23 de novembro deste ano de 2023, quinta. Que Deus te abençoe, irmão Miguel, grandemente, todos os ministros ali reunidos, e em todos os lugares leve saudação, lembrança da minha parte a toda a congregação onde estejas pastoreando. Que Deus lhes abençoe e guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.